aqueles que... Aqui eu vou falar desse em específico, mas esse vale para todos os relatórios que vocês vão fazer, que são anexados dentro do cartão virtual. E aí, como é que se inicia um relatório? Vocês veem que aqui eu inicio com eu, e aí eu coloco meu nome completo, Armando Costa da Silva. Esse aqui é um script que todos vocês vão fazer em todos os relatórios que vocês vão colocar lá no cartão virtual. Sempre vocês vão iniciar dessa forma. Eu, no primeiro parágrafo, eu, vírgula, e o nome de vocês completo. Depois disso, o que é que vocês vão colocar? Aí vocês colocam aspirante a líder de desbravadores. E aí vocês iniciam o primeiro parágrafo falando, contextualizando o leitor /avaliador sobre aquele requisito que vocês estão relatando que vocês cumpriram. Então eu vou ler aqui para vocês como mais ou menos vai ser de vocês. Eu, meu nome completo, aspirante a líder de desbravadores, instruí 2 especialidades para os desbravadores do clube, meu clube, a Clube. E aí vocês especifiquem a região, tá bom? 17ª região da Associação Maranhense do Nosso Meio, como exige um dos requisitos do cartão virtual. Esse aqui é um primeiro parágrafo meu purinho que eu utilizei. Na maioria dos meus relatórios foi mais ou menos nesse estilo aqui. E é um primeiro parágrafo muito bom. Por quê? Nele você fala o seu nome completo, você se apresenta como aspirante, você define e especifica aqui qual é o seu clube, qual é a sua região, e você fala sobre qual requisito que você está relatando aqui. Que no caso esse aqui, vocês lembram que lá dentro do cartão virtual, para aqueles que já acessaram, tem um requisito lá que ele te dá 6 alternativas, te dá de A a F, você tem que escolher 4. Estão lembrados disso? Sim. Pronto. Desses que vocês vão escolher 4 dentre 6, esse aqui está lá, que é ensinar 2 especialidades para ser desbravadores. Tá bom? Esse é um requisito que eu considero tranquilo para vocês cumprirem. Tá bom? Ensinar 2 especialidades. Aí vamos prosseguir. Segundo parágrafo. Sempre inicie os parágrafos do relatório de vocês usando conectivos para linkar um parágrafo com o outro. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, eu iniciei aqui, ó, a princípio, poderia ser a priori, poderia ser outro conectivo. Daí vocês podem usar o ChatGPT para dar dicas para vocês de conectivos para usar nos parágrafos, ou podem pesquisar no Google também. A princípio, instruir os desbravadores das classes de pioneiros e adubados sobre a especialidade de temperança no dia 1º de setembro de 2021. Então, vocês percebem que eu falo qual foi a especialidade que eu instruí, que foi a especialidade de temperança, e eu digo também a data que eu cumpri aquele requisito, que foi o dia 1º de setembro de 2024. Se vocês anotarem a hora que vocês cumpriram o requisito, melhor. Porque às vezes a gente pensa que é um detalhe que isso vai fazer diferença. Mas é justamente esses detalhes que vão dar robustez ao relatório de vocês. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Lembrando que, a não ser que, eu falo para eles aqui, né, a não ser que esse ano seja diferente, mas eles formam as regras da ABNT. Então, se você não sabe ou não conhece, procure aprender também um pouco sobre como for fazer os relatórios de vocês. Regra da ABNT. Isso. As regras da ABNT, para os universitários que aqui tem, acho que já lembram desse termo, né? Mas que são as regras da ABNT? É a Associação de Normas Técnicas daqui do Brasil. E aí, especificamente para esses relatórios aqui, quais são as que o Geraldo falou? Margem, por exemplo. Tem uma cartilha que eu mandei na aula inaugural, que lá tem todas essas especificações, vocês podem estar olhando lá também, tá bom? Mas aqui só uma pincelada. Tamanho da fonte tem que ser 12, tá bom? Tamanho da fonte. Tamanho da letra. Tamanho da letra. Isso. Estou explicando porque tem gente que não entende isso, tá? Talvez não seja assim, mas tem gente que não precisa. A margem que ele falou é aqui, ó. Oi? 12 é o tamanho mínimo ou o tamanho máximo? É o tamanho O padrão. tamanho padrão para tudo. O tamanho da fonte.
Mas a fonte é 12. A fonte em si, que é a caligrafia. Mas nem é preciso estar ensinando ele, mandou aquela caixa desse ano de novo. Que são a Times ou a Arial, tá bom? Mas, só reiterando, todas essas especificações tem na cartilha que eu mandei lá na aula inaugural. Mas depois dessa reunião de hoje, eu posso mandar de por cinema para frente. Quer que fale? assim. Todo mundo tranquilo até aqui? Podemos avançar? Lembrar disso aqui, né? Especifica a especialidade, o requisito que você está cumprindo, a data que você cumpriu. Depois disso, vou continuar lendo. Em uma reunião regular do clube, como é exigido por os requisitos dos cadernos de classes. Então, vocês percebem que eu também especifiquei a atividade do clube que eu cumpri aquele requisito. Eu quero que vocês coloquem isso também. Se vocês cumpriram essa especialidade, foi no acampamento do clube de vocês, foi no bivac, foi numa caminhada, ou se foi na reunião regular como eu fiz, especifiquem no relatório de vocês. Tranquilo? E aí eu vou seguir a leitura. Comecei orientando, tal. Então, a partir daqui, eu vou relatando tudo o que eu fiz para cumprir esse requisito aqui. Eu falo as metodologias que eu utilizei. O que é metodologias? Eu falo como que eu cumpri aquele requisito. Ó, usei isso, fiz isso, depois eu fiz isso. Esse relatório específico também eu posso estar mandando para vocês. Tá bom? Aqui não está com as anotações, mas eu fiz um com todas as anotações que eu estou falando aqui, caso vocês não lembrem. Eu vi que citou a linguagem, né? É interessante citar ou referenciar a atividade em algum autor. Pronto. Nesse caso em específico que eu citei a linguagem, é porque na especialidade de temperança tem algumas citações de linguagem que você tem que memorizar. Né? E aí eu citei aqui, né? Só para... Mas eu posso usar o autor? Pode. Sem ser difícil para referenciar. Vamos continuar. Aí depois disso, vocês percebem aqui que o relatório em si, ele não especifica quantas páginas são. Mas uma dica que eu dou para vocês, uma orientação é que seja no mínimo uma página e meia. Tá bom? Uma página e meia. Não é metade de uma página. Até uma página completa ainda pode, mas eu oriento vocês a fazer pelo menos uma página e meia. Tá bom? Aqui, nessa parte das fotos, vocês percebem que eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui como se fosse um tópicozinho falando, dizendo aqui especificamente sobre as fotos que eu coloquei que comprovam o requisito que eu fiz. Tá bom? Então, nesse aqui eu não coloquei legenda, porque isso aqui era quando eu era aspirante, já tem 2 anos. E na época não me orientaram sobre isso, mas quero que eu oriente vocês. Coloquem legenda nas imagens de vocês. Porque vocês percebem aqui, por exemplo, essas fotos aqui. Eu estou aqui nessas fotos, né, visível, claro. Só que as fotos, vocês percebem que estão meio soltas, as fotos. Tipo, não está indicando exatamente, especificando o que foi que eu fiz. Só está aí as fotos. Então a legenda é importante porque ela vai, para quem está lendo, ela vai entender qual foi o objetivo daquela foto que vocês colocaram. Tranquilo? Sim, senhor. Para fotos também não tem um número padrão, mas quer que eu oriento vocês a colocarem no mínimo 3 fotos por relatório. No mínimo, tá bom? E fotos, percebam que apareçam vocês. Por exemplo, aqui é eu, e é bem visível para quem vai ler que aqui é eu. Aqui também está aparecendo eu. E aqui embaixo também. Então, as fotos da missão Caleb do ano passado, do ano passado, já pode acrescentar nesse ou tem que ser nesse período que a gente está no Isso é uma pergunta interessante. Para você que iniciou a classe nesse ano, certo? Foi nesse ano? Foi. Pronto. É interessante que você coloque requisitos que você cumpriu a partir do momento que você deu início à classe. Então, no caso, você vai colocar o Caleb desse ano que você vai participar. Com relação às fotos, alguma dúvida? Do relatório em si.
relação a esse relatório específico? Não? Não. Bom, vou mostrar aqui outro para vocês, que é de outro requisito. Só para tirar tudo aqui, ó. No primeiro parágrafo a gente se apresenta. No segundo parágrafo a gente fala a atividade que a gente fez. E a partir do terceiro a gente contextualiza, né? Aí está falando de requisitos cumpridos, né? E tem algum relatório, ainda um relatório de requisitos, assim, de aulas assistidas, como essa aqui, por exemplo, né? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é sobre, dentro daqueles 6 que tem lá, que vocês vão escolher 4, esse aqui é sobre de ajudar a planejar ou coordenar um acampamento do seu clube ou da sua unidade, tá bom? Então aqui, percebam que sempre inicio naquele padrão que eu falei para vocês, eu, vírgula, nome completo, aspirante a dirigir gravadores. E aqui vocês percebem que já no primeiro parágrafo eu falo qual foi o requisito que eu cumpri. Tá? Vou ler aqui para vocês. Planejei e coordenei um acampamento do clube de desbravadores. E aí, novamente, eu especifico qual foi o clube que eu cumpri o requisito. Arcanjo Miguel, da 17ª região da ANMA, conforme exigido do capítulo atual. E aí, o acampamento aconteceu nos dias 28 a 30 de 2023. Então, vocês percebem que eu, de novo, coloco a data do cumprimento do requisito. Tá bom? Depois, coloco o local, que foi esse abatedouro aí, em Itacolândia, um sítio localizado na zona rural da minha cidade. E aí, cerca de 10 quilômetros da escola, são realizadas reuniões regulares do clube. Então, essas informações é importante vocês colocarem. Sempre lembrem. Contextualize no primeiro parágrafo, coloquem a data do cumprimento do requisito, local, Aqui já no início aqui, ó, todo candidato da líder tem que ser membro batizado. Aí lá pede pra gente mandar uma foto. É a foto do batismo ou é necessário botar o diploma, alguma coisa? É o certificado de batismo. Ele pastor. No meu caso, sua pergunta foi interessante. No meu caso, eu não tenho meu certificado de batismo. Algo que foi que eu fiz. Eu coloquei a minha ficha de batismo. Base também. Amanda. Mas isso para aqueles que não têm certificado de batismo. Eu tava conversando com. Mas aí, pessoal, um detalhe, não tem, é só você pedir para a secretária da sua igreja, ela te dá um cartão novo, ela assina e o pastor, no caso, assina. Porém, aí no caso, quando eles forem fazer a checagem, que foi o meu caso, né? Eu não tinha também. Tive que pedir um novo. Quando eles vão fazer a checagem, às vezes eles checam pelo sistema da igreja ou pelo SEB. E aí lá consta no meu cartão novo, vai constar na data. O pastor Iratijane, esse ano ele vai fazer tipo um certificado de membro para coisar. Um novo certificado e tal, vai estar beleza. Mas e aí o pastor vai ser um pastor atual? É o pastor atual. Aí, como eu falei, quando eles forem fazer a checagem, aí eles vão para o SGC e vai ver qual pastor ele batizou. Até mesmo você pode, como foi o caso que eu fiz. Já para garantir a facilidade da análise, eu coloquei o cartão e coloquei o print lá do cadastro do SEB. E se você for lá, você vai ver que tem a data e o pastor que ele batizou. Lá no cadastro do SEB. Aí coloca os dois, né? Pode ser uma opção. Então, nenhuma dúvida até aqui, né? Sobre. Não é uma dúvida, é só dando uma dica mesmo. Tava falando com o pastor Adriano sobre um aspirante desse ano que vai precisar do certificado, ele perdeu. Ele disse que ao invés de pegar um certificado novo, ele vai fazer só uma declaração de membro e para mim enviar para esse cidadão. Então, você não é preciso necessariamente um certificado novo, é só conversar com o pastor para resolver. Pronto, beleza. Então aqui
não é novidade, e especificamente sobre acampamento. Vocês vão relatar desde a sexta-feira à noite, na verdade, antes, quando vocês começarem a planejar, vão começar a relatar desde a sexta-feira à noite, quando vocês chegarem, até o domingo, quando vocês saírem. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem 1, 2, quase 3 páginas esse relatório aqui. No final, a foto. Esse aqui eu coloquei só um, porque eu peguei e a legenda.